Hoje nós vamos falar sobre o quê? A terceira parte da palavra, a terceira e última parte da nossa palavra, tá? Que nós falamos sobre os desigrejados. Sempre, talvez o tema da mensagem seria os desigrejados, mas sim, quando Jesus vai voltar. No entanto, para saber quando Jesus vai voltar, tem que acontecer esse período aí dos desigrejados, que é a apostasia. Para que depois dessa apostasia ocorra a manifestação do anticristo. Para que o anticristo possa se manifestar. Para daí nós sabermos aonde é que ficou parada a nossa palavra. O que ainda detém a revelação do anticristo. Existe algo que detém a manifestação. E enquanto esse algo estiver detendo a manifestação do anticristo, pode ter a quantidade que for de desigrejados, de pessoas que falam que são cristãs, mas não têm o Espírito Santo. Por que, pastor, o senhor fala que elas não têm o Espírito Santo? Porque se a pessoa tem o Espírito Santo, ela está aqui no versículo 13, guardada por Deus. Tá? O versículo 13, na parte B, fala assim, ó, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. São duas coisas. O Espírito Santo santifica a pessoa e a fé na verdade. Qual é a verdade? Jesus Cristo. A verdade é a palavra de Deus. Jesus fala, Ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade que nós temos que crer. E quem santifica, o que é santificar? Santificar é você passar pelo processo de consagração. É você se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Quer dizer que você vai fazer as obras de Jesus. Como Jesus fez, você vai evangelizar. Como Jesus curou, você vai curar. Como Jesus orou, você vai orar. Isso é que vai fazer a diferença. Isso é que vai mostrar as evidências que você tem o Espírito Santo. As evidências que você tem o Espírito Santo está pautada naquilo que você faz como cristão na terra. O seu modo de vida na terra. Como você está aqui na terra vivendo. O que você tem feito por Jesus aqui na terra. O que você tem feito com a cruz. Só que, pastor, o senhor ainda não falou o que é que detém a revelação do anticristo. Por que o anticristo ainda não apareceu? Se tem tantos desigrejados. A questão é, o que detém? Curioso, né? Vamos lá? Olha só. Paulo fala assim no versículo 5. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Quer dizer que quem está no controle da revelação do anticristo é Deus. Porque tem um tempo certo de Deus querer que ele se revele. Que Deus permita que ele se revele. Tá? Porque o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade, ou seja, quem é o anticristo, como vai acontecer esse mistério, só está esperando, ele já opera. O mundo jaz no maligno. Desde quando o mundo é mundo, de séculos e séculos, o anticristo já opera. Ele opera trazendo o mal. O mundo está caído, o pecado está aí por conta do anticristo. Ele já opera, mas algo o detém. No tempo certo, vai acontecer dele poder ser revelado. Pastor, não estou entendendo mais nada. O que é que detém esse homem da iniquidade?
o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Por quê? Porque quando a igreja for arrebatada, quem é que vai repreender o mal aqui na terra? Quem é que vai dar a ordem para repreender a atuação maligna no nome de Jesus? Quem é que vai impedir, amarrar o maligno para desfazer o mal dele aqui na terra? Se a igreja não vai estar aqui mais. Se o Espírito Santo que habita em mim e você que somos igreja do Senhor, como é que vai acontecer? Então, querido, no arrebatamento da igreja, quando o povo de Deus sair daqui, porque o que detém ainda a revelação do iníquo, do anticristo, é o Espírito Santo que habita em nós. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a autoridade. Se o anticristo se manifestar, um cristão pode ir lá e amarrar o mal, porque a autoridade está nele, porque Jesus deu a autoridade. Então, não tem como o anticristo ser revelado com nós cristãos aqui tendo autoridade para poder amarrar o mal, para desfazer o mal, no nome de Jesus. Então, nós vamos ser arrebatados, para que ele possa ser revelado, para que ele possa se revelar e se mostrar. Porque até então, o que detém ele é a atuação do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo. Entenda que mesmo a igreja sendo arrebatada, o Espírito Santo, ele enche toda a terra. Mas não vai ter um homem ou uma mulher que o Espírito Santo esteja habitando nele para poder fazer o que tem que ser feito. E aí, nós então somos chamados hoje. Hoje nós temos poder para deter o mal. Hoje nós temos poder. Maiores farão em meu nome. Mas primeiro você precisa entender que para você fazer obras maiores do que a dele, você antes tem que fazer isso. Se você não caminhar por onde ele caminhou, não tem como eu querer fazer coisas maiores que Jesus sem caminhar por onde Jesus caminhou. Paulo curou as pessoas com lenço. Mandou o lenço dele para um lugar e curou. Pedro curou as pessoas que passavam pela sombra dele. Fez obras maiores do que de Jesus. Obras maiores do que de Jesus. Ressuscitar mortos, Paulo ressuscitou. Então a gente percebe que para a gente ter essa autoridade que Jesus nos dá, nós precisamos então primeiro caminhar por onde ele caminhou para chegar no nível de cristão, que nós podemos fazer algo ainda maior. Mas eu não vou ser maior que Deus? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Fazer obras não é ser maior do que Deus. É cumprir o propósito que Deus tem para mim e para você. É uma honra, é um privilégio. É cumprir uma ordenança. Não dá e ficar em casa, sentado, ver o povo perecer, ir para o inferno. Isso é que não dá. Nós precisamos tomar posição. Nos posicionarmos em guerra, em batalha, em tempo de oração. Para que você foi chamado? Para que você foi chamado? Primeiro, dá graças a Deus que te escolheu. Ele te escolheu. Olha só. Você foi chamado para ser santificado e viver na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso evangelho. Para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Paulo não está falando de tradições religiosas. Paulo aqui está falando de doutrinas apostólicas que foram ensinadas. Essa questão aqui da vinda de Jesus, quando é que Jesus vai voltar, como é que ele vai voltar, tá? Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça,
console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Então aqui a gente tem que entender. Você tem que ter o quê? Boa obra. E você também tem que ter o quê? Boa palavra. O que é fazer boa obra? Boa obra tem a ver com o que você faz do seu tempo. A obra tem a ver com como você gere o seu tempo. Uma boa palavra é como você está com o seu ânimo. E você já viu que você chega perto de pessoas que você sai perto, você chega perto, quando você sai de perto, você parece que está murcho, parece que você, aqueles maracujá que estava bonitão, aí ele envelhece e fica murchinho. Por quê? Porque aquela pessoa não tem uma boa palavra. Ela só suga você. Ela te absorve. Ela parece um vampiro. Consome as suas energias. Mas a pessoa que tem uma boa palavra, quando você chega perto dela, você sai renovado. É isso que nós temos que ter, boa palavra. E nós temos que ter o quê? Boas obras. Uma boa obra. O que é uma boa obra? Você usar do seu tempo para o reino. Eu não canso de bater nessa tecla. Porque eu sou pastor e antes de eu ser pastor, eu era que nem vocês, que tinha uma visão secular da vida. Antes eu pensava que a vida ela girava em torno de ganhar dinheiro, do meu trabalho, do dia a dia, e ir para a igreja e frequentar uma igreja e ter Deus era algo só para poder tampar um buraco do vazio que eu tinha. Só que não é isso, né? Eu aprendi que não é isso, por isso que eu me tornei pastor. Porque eu vi que não era isso que Deus tinha para mim e que Deus queria trabalhar em mim. Mas eu vi que era muito maior. Porque a partir do momento que eu não entendi aquele versículo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não entendia. E eu nem concordava, porque o pastor Edson falava para mim, vocês precisam servir, vocês precisam fazer isso. Eu falei, pastor, você vai pagar minhas contas? Aí eu brincava, não. Falei, pois é, então eu vou servir de acordo com o que eu dou conta. E era desse jeito, nesse nível. O que acabou, né? Virei pastor. E acabou que nessa jogada aí, Deus foi mostrando para mim que é muito mais importante, que é muito mais prazeroso, que é um privilégio servir a Ele do que servir a mim mesmo, do que servir aos outros. Quando eu falo os outros, eu não estou falando do seu próximo, eu estou falando de você trabalhar para alguém. Tá? Então, o que é muito mais gratificante. Mas, pastor, eu não tenho então que trabalhar para ninguém, a igreja vai me sustentar? Não falei isso. Eu estou falando que você tem que ter a prioridade no reino. Porque essas outras coisas, Deus vai dar. Porque até então, eu juntava e punha no saco furado, não sabia para onde é que ia. São vários os princípios que norteiam um cristão para uma vida plena em Deus. São vários os princípios. E um dos princípios é ter comunhão com a igreja. Teve uma pessoa que pegou um vídeo meu, esse que o pastor Edson postou, e discorreu um texto lá falando para mim que eu estava equivocado numa posição que as pessoas... então as pessoas que não conheceram a igreja batista, assembleia, presbiteriana, essas outras pessoas então não foram salvas. Se eu conseguir interpretar o que ele disse, basicamente isso, mas eu entendo que ele não me entendeu. Quando eu falo igreja, eu não falo denominação. Tá? Quando eu falo igreja, quando eu falo que você tem que ter comunhão com a igreja, eu não estou dizendo que você tem que ter comunhão com uma denominação. Tá bom? Não é denominação, porque denominação são várias. Não existe uma denominação que vai para o céu. A denominação não leva ninguém para o céu. A gente tem a denominação batista,
a assembleia apenas para uma questão organizacional, né? De organização. Mas não é a convenção em si. Mas nós, por exemplo, poderíamos nos reunir e nos chamar de... vamos colocar aqui, igreja da mão de Deus. Nós somos igreja da mão de Deus. Nasceu a denominação, igreja da mão de Deus. Mas aí por que a pessoa estava falando isso? Porque ela é desigrejada, ela pensa que ela pode ficar longe da comunhão com os irmãos, que mesmo assim ela faz parte do corpo de Cristo. Tá? Que mesmo assim ela faz parte do corpo. Não é verdade. Para fazer parte do corpo, nós temos que ter vários membros juntos numa igreja local. A igreja local é eclesia, chamados para fora, ou seja, são famílias que saem da sua casa para congregar num outro ambiente da palavra de Deus, que está lá em Atos 2, 42. Tá? Então, essa igreja. Então, a primeira coisa para você ter uma vida plena em Deus é você ter comunhão com a igreja. Onde é que nós estamos tendo comunhão agora? O que é que nos difere de quem se diz desigrejado com aquele que tem igreja ou com aquele que está sem igreja? São três coisas aí. Tem aquela pessoa que é desigrejada. Por que ela é desigrejada? Ela foi machucada e ela não quer ter comunhão com igreja nenhuma. Aí nesse caso, realmente, ela não quer ter comunhão com denominação nenhuma, porque ela acha que toda denominação é ruim. Nós temos aquela pessoa que é sem igreja. Não é desigrejada, ela é sem igreja, porque ela nunca teve uma igreja. Ela ainda não se encontrou. E nós temos os cristãos que estão na igreja, mas que não são igreja. São três tipos de pessoas. Esses desigrejados, os sem igreja que nunca teve, e esses cristãos. O problema maior está aqui, ó. Porque esses cristãos que estão dentro da igreja e não fazem, eles um dia podem se tornar uns desigrejados. Eles podem virar um desigrejado. Por quê, pastor? Porque eles apenas frequentam o templo, mas eles não pertencem à igreja. Essa é a diferença. Pertencer ao corpo não é pertencer a uma denominação A, B ou C. Pertencer ao corpo é fazer parte de uma comunidade em pró do reino. Buscar em primeiro lugar o reino. Quer dizer, busca em primeiro lugar obedecer a palavra de Deus. Busca em primeiro lugar fazer a vontade de Deus aqui na terra, assim como ela é feita no céu. E a sua justiça. Obras de justiça. Ajudar o seu próximo. Não é dar a cesta básica, mas nesse tempo, às vezes a gente tem que dar a cesta básica, a gente tem que ensinar a pessoa depois a pescar, capacitar a pessoa, amar a pessoa, ensinar ela a orar, ensinar ela a palavra. Isso é justiça de Deus. Não deixar ela à margem, mas trazer ela para perto. Então, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai te amar tanto, 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 que você nunca vai ter falta de nada. O necessário sempre você vai ter. E eu entendo que Deus, Ele dá além do necessário para nossas vidas. Ele ainda traz em abundância. Mas para isso, você precisa quebrar esse paradigma que você tem de incredulidade. E você precisa crer que Deus vai agir em teu favor. Vai agir pela tua vida. São vários os princípios que norteiam a vida de um cristão. E quando eu entro na plenitude desses princípios, eu já não acho mais um fardo servir a Deus, mas um privilégio. E eu já nem olho mais para os princípios, porque já está tudo dentro do meu coração. É automático. Já não existe mais lei que eu esteja seguindo, porque a lei que eu tinha que seguir eu já não sigo mais, porque ela está dentro de mim, eu já internalizei ela. Eu já faço automático. Então não tem necessidade de ninguém ficar me cobrando. Você vai no culto. Você tem que evangelizar. Você tem que compartilhar a palavra. Você tem que entregar o dízimo. Você tem que ofertar. Quando você está
dentro da plenitude da palavra, vivendo a palavra. E que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Obrigado, nós estamos encerrados. Não se esqueça de compartilhar essa palavra, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Deixar o seu like e deixar os comentários para novos temas de palavras aí, amém? Um abraço!